A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos pôr em pé, vamos juntos orar, dando graças ao Senhor por esta terça-feira em que o Senhor nos concede vida, graça, para chegarmos aqui na casa de oração, nos seus átrios, para prestarmos o nosso culto de louvor a Deus, o culto que você veio trazer, que eu vim trazer, que nós, como Igreja de Cristo, viemos trazer ao Senhor nesta noite. Certamente Deus também nos falará através da exposição da palavra e dos louvores nesta noite. Graças a Deus. Vamos orar. Eu convido para vir ao microfone, fazer conosco esta oração. Graças a Deus. Pastor Valério, venha ao microfone, ora a Deus conosco. Pode ser, irmãos, oremos. Amado Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos graças ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um dia guardados no Teu poder. Senhor, tende misericórdia, perdoa as nossas ofensas e recebe, ó Deus, cada um dos Teus filhos neste culto desta noite. Que o Espírito Santo do Senhor encontre liberdade em cada um dos corações presentes. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão a caminho desta casa. Que o Senhor, ó Deus, nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Desta forma, orando, crendo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos juntos louvar ao Senhor com o hino 244 da nossa harpa cristã. Louvai a Jesus amoroso na
Com o nosso grupo de louvor, nós vamos continuar louvando e adorando, exaltando o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esta terça-feira e por este dia que o Senhor permitiu de estarmos reunidos aqui. Este louvor é para aqueles que têm desejo constante de estar cada vez mais perto do Senhor. E esta aproximação, ela é constante, todos os dias, em oração, em súplica, buscando ao Senhor todo momento, e tendo a certeza de que Ele está perto de nós. Então convido todos aqueles que amam a presença do Senhor, e amam a presença dEle perto, constantemente perto, e busca ao Senhor de todo o coração, a louvar este hino conosco. Eu quero estar em Tua presença todos os dias. Vamos louvar a Ele, pois Ele é digno de honra e de glória. Aleluia, aleluia. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és último e primeiro. Então nosso desejo declare: Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que está perto de Ti. aleluia, aleluia. Agora no coral só, cante: mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar.
Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, convidar a diaconia para vir à frente. Eu convido os irmãos a nos pormos em pé. Vamos fazer juntos uma oração ao Senhor. E nesta oração estaremos pedindo aquela bênção que vem do alto, que enriquece e não acrescenta dores, uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, uma bênção de Deus, da provisão, da proteção, da prosperidade que vem do céu para a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles irmãos que agora vão ofertar com sinceridade e amor para a obra do Senhor. A palavra do Senhor é tão clara quando diz: Deus ama aquele que faz a sua contribuição, que dá com alegria para a sua obra. A diaconia está vindo à frente, nós estaremos orando. Graças a Deus. As nossas irmãs vão louvar a Deus, as irmãs do círculo de oração, as irmãs que estão aí pela nave, esposas de pastor, missionárias, irmãs que frequentam o círculo de oração na congregação, casadas ou solteiras, não importa, se juntem aqui para este louvor ao Senhor agora. Graças a Deus. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para cada mão que vai se estender agora na salva. Eu convido para fazer conosco esta oração, pastor Nelson. Venha ao microfone, ora a Deus conosco. A paz do Senhor, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, te damos graça por esse dia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado, pela tua provisão e providência, Senhor. Abençoe os teus filhos que nessa hora, com alegria, vão contribuir, Senhor. Repreende o devorador, como diz tua palavra. Dá vitória aos teus filhos, à tua igreja. Abre porta, meu Deus. Eu creio que tu és o Deus da provisão e providência. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tem algo preparado para os teus filhos essa noite. Nós abençoamos, Senhor, de uma maneira gloriosa. Abençoe, Senhor, aleluia, aqueles que vão gerir esse recurso. Abençoe nosso pastor presidente, Pai, toda a diretoria. Abençoe toda a igreja, toda a família aqui representada nesta noite, Pai. Assim nós abençoamos e cremos a vitória, Pai, desde agora e para todo sempre, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Graças a Deus. Vamos nos pôr em pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Pastor Wagner, vem ao microfone e faz esta oração conosco. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos nesse momento, Senhor, glorificar o Teu nome, ó Pai, por cada irmão aqui nessa noite, pelos Teus recursos, por cada um, Senhor, que creu e crê, ó Pai, que o Senhor é o provedor de todas as coisas, o Deus que não deixa nada, Senhor, faltar àqueles, ó Deus, ó Pai, que a Te buscam por excelência. Portanto, ó Deus, queremos Te glorificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando nosso pastor presidente, também na gestão desses recursos, para que o Teu nome e o Teu reino possa ser expandido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue a abençoar a todos os irmãos. Assim, em pé como estamos, vamos acompanhar a leitura do nome daqueles irmãos que estão agradecidos a Deus por alguma data, aniversário, alguma bênção, e também vamos acompanhar o nome daqueles irmãos que pedem ajuda da igreja na oração, na intercessão, porque creem na oração da igreja de Cristo, e assim vamos orar por esses irmãos. Pastor Ivan, fazendo a leitura do nome desses irmãos, com o pastor Samuel, estaremos fazendo esta oração. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós temos aqui agradecimento. Diácono Paulo Ramos e Célia Marisa agradece a Deus por 39 anos de casamento no sábado, dia 13/12. Estamos felizes, irmão Paulo, por essa data, irmã Célia. E também o pastor André pede oração pela sua filha Natiele, que completou aniversário também no dia 14/12. E missionária Rochelaine pede em favor da irmã Marisa. Ela fez cirurgia para sua recuperação. Irmã Carme, pelo sobrinho Carlos Alberto, por libertação e salvação. Pastor Nilvan Soares, pelo amigo Lucas, também pela sua saúde. Nós temos mais algum irmão que está fazendo aniversário nesta noite e quer nessa noite também receber a oração da igreja. Se tem, levante a sua mão, nós estaremos orando pela sua vida. Ali tem uma irmã, nossos parabéns também. E tem mais algum irmão que necessita de uma oração, uma causa nesta noite? Levante a sua mão bem alto, nós estaremos orando pelas vossas vidas. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos na Tua presença, Senhor, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, aqueles que estão aniversariando neste dia ou nesta semana, que o Senhor venha dar vida, vida com saúde, que neste novo ano, Senhor, que está se iniciando na vida dos Teus filhos, seja um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de graça, um ano onde a Sua presença, Senhor, vai ser real na vida dos Teus filhos. Aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma cura, de uma libertação, Senhor, que o Senhor visite neste momento, que o Senhor dê graça, que o Senhor cura, que o Senhor visite aquele que está abatido no hospital, aquele, Senhor, que está numa UTI agora. O Senhor pode visitar, o Senhor pode dar saúde, o Senhor pode levantar, ó Pai. Senhor, neste momento nós te suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia, porque o Senhor é o único que pode, Senhor, nos socorrer nos momentos de aflição, e a Ti nós pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos apresentar aos irmãos. Está conosco o pastor Rildo, chegou lá de Curitiba e está conosco. É uma alegria. Pastor Daniel Barros fez o contato que o irmão estaria por aqui. É uma alegria ter o irmão aqui conosco. Vem acompanhado da sua esposa, irmã Ágata. É isso? Irmã Ágata
esposa do irmão Rildo, que está acompanhando seu esposo. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Primeira vez aqui em Sorocaba. Primeira vez aqui nesta igreja. Amém. Os irmãos querem saudar este casal, pastor Rildo, sua esposa, irmã Ágata, dizendo: os irmãos são bem-vindos aqui conosco nesta noite. Se isso é verdade, digam amém. Amém. Seja bem-vindo, companheiro. Graças a Deus. Nós vamos orar juntamente com o pastor Bertanha e vamos ouvir a ministração da palavra que vai nos trazer seu servo, pastor Rildo, nesta oportunidade. Graças a Deus por isso. Pastor Bertanha. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Querido e bondoso Deus, agradecido, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado na vida da tua igreja. Neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por o Senhor ter trazido em paz o pastor Ali de Curitiba, que agora vai nos entregar a tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Tu és o Deus que fala de acordo com a necessidade da tua igreja. Portanto, estamos aqui, ó Pai, para ouvi-lo, aleluia, a tua palavra que fala aos nossos corações. Nós oramos, certos da vitória, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, tu vives para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, uma honra muito grande estar convosco, a primeira vez nesta lindíssima igreja, onde tem um povo santo, lavado e remido no sangue de Jesus e que vai morar no céu. Amém? Por gentileza, abra a tua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Estaremos lendo do verso 2 ao 4 e depois o verso de número 12. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4 e depois o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Assentai-vos, por gentileza. Eu quero de antemão louvar a Deus pela vida do muito digno pastor presidente deste campo eclesiástico, pastor Osmar. Que Deus abençoe, é um privilégio muito grande conhecê-lo e uma honra muito grande poder ministrar nessa afamada igreja em todo o Brasil. Todos os lugares do Brasil fala-se muito bem da igreja de Sorocaba. E eu quero também cumprimentar todos os demais obreiros dessa igreja, homens de Deus abnegados e feliz. Hoje eu estou inspirado, porque a minha esposa me acompanha e quando ela está comigo assim, a inspiração é outra, sabe? A gente fica até mais solto, e é sempre um privilégio estar com ela. Que Deus abençoe a vida dela. Depois do culto, se os irmãos quiserem e puderem, eu sou escritor, eu escrevi 10 livros e tenho 3 deles aqui hoje. O primeiro livro é um livro voltado para quem tem desejo de interpretar a palavra de Deus, de compreender melhor. Pastor, eu leio a Bíblia, não consigo entender. Esse livro aqui te ajudará na interpretação. E para quem gosta de pregar, aqui tem um passo a passo para você fazer um sermão coerente, contemporâneo, que tenha começo, meio e fim, para não pregar aquela mensagem Abraão. Qual que é a mensagem Abraão? O pregador sabe onde que está, mas não sabe para onde que vai. O segundo livro é um grande problema que a sociedade hoje enfrenta. Vivemos no advento da ansiedade, o que tem de pessoas ansiosas, mas existe um remédio de graça: oração, o antídoto contra as ansiedades da vida. E o último que eu trouxe é Paradoxos da Vida Cristã, lições de liberdade de um preso. Aqui é Paulo preso, ensinando os irmãos que estão livres
a tomarem posse da verdadeira liberdade. Por que é um paradoxo, pastor? Porque existem muitas pessoas que são livres e vivem como presas. Quais são as prisões que têm me impedido de viver aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário? Queridos irmãos, existe uma frase muito importante que diz da seguinte forma: só vive propósito quem passa por processos. E eu digo de uma forma um pouco mais contundente, que nós somos forjados pelos processos e aprovados para os propósitos. Todos nós aqui temos algum tipo de propósito na nossa vida. O grande problema é que muitas pessoas pensam que o fato de alguém estarem vivendo em um momento bom da vida, em que essa pessoa alcançou o seu ápice, o seu propósito, ela acha que a pessoa foi transportada para este momento da vida, e assim não funciona. Tudo o que nós propomos a fazer na vida, temos que passar por processos complicados, processos dolorosos, processos que ferem, mas que nos fazem crescer para vivermos aquilo que nós propusermos na vida. Tiago, ele coloca esses processos como provações. Todo mundo conhece Tiago, o justo, irmão do nosso Senhor Jesus, que se converte só depois da ressurreição de Cristo. E no momento em que ele escreve essa epístola, ele pastoreia a igreja em Jerusalém, a igreja mãe de todas as igrejas. E ele escreve uma epístola circular para consolar irmãos da diáspora judaica, sobretudo na região da Ásia Menor, que passavam por processos de provações, pessoas que eram perseguidas todos os dias, pessoas que sabiam que iriam sair de casa, mas não sabiam que iriam voltar. Tamanha era a perseguição. E Tiago, de forma muito prática, ele ensina a respeito deste processo que nós chamamos prova. Só que existe uma verdade aqui, meu querido, que quando você está passando pela prova, a prova não é para te ferir nem para te matar, mas para te promover, para te qualificar, para te selecionar para alguma coisa. Todo processo que nos eleva, nós passamos por uma prova. A prova que promove, a prova que aprova, a prova que nos promove para algo melhor. E isso Tiago coloca, que as provações, elas fazem parte do processo da caminhada cristã. Quando eu olho para esse texto, eu consigo extrair dele algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo é que provas, elas não são castigos, mas processos de aperfeiçoamento. Olha aqui que o verso de número 2, você que está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta. Olha aqui que o verso 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui parece um paradoxo. Como que eu olho para alguém que está sofrendo, que acabou de receber um diagnóstico médico, que é só um milagre, a pessoa que acabou de perder o emprego, que acabou de bater o carro, que acabou de perder o filho, e você virar para essa pessoa e falar: tem alegria? Tem motivo de alegria? E aí a gente tem que entender que a alegria aqui não é essa alegria secular que depende de uma contrapartida humana. A alegria proposta aqui é a alegria como característica do fruto do Espírito, de alguém que foi selado pelo Espírito Santo, alguém que recebeu o Espírito Santo na vida, porque a alegria cristã não é algo que vem de fora, ela nasce de dentro, ela flui daquele que foi transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que recebeu a presença do Espírito Santo Consolador. E essa pessoa agora, ela desenvolve essa segunda característica do fruto, que é a alegria, que não depende de contrapartida, que não depende de nada, ela subsiste até diante dos momentos
mais instigantes, nos locais mais inóspitos da nossa existência, essa alegria existe, porque ela é fruto, ela é obra de Deus. Agora eu tenho que entender uma coisa: já que eu tenho que passar por algo complicado e complexo, eu não posso me permitir que o sentimento de amargura se instaure na minha alma. E a única forma de eu vencer o sentimento de amargura é tendo essa alegria, essa característica do fruto. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra de Deus também afirma de forma contundente que um coração alegre é um remédio para os ossos. E a mesma Bíblia fala que a alegria do Senhor, que um coração alegre formoseia o rosto. Você vai perceber que são três coisas. Satanás só tem poder sobre a vida de gente entristecida, de gente ressentida, de gente amargurada. Se você tem alegria, Satanás não se iranda contra a tua vida. Satanás não vai contra a sua vida, porque ela se torna uma fortaleza inexpugnável diante dos dardos inflamáveis do inimigo. Ele não tem poder sobre a vida de um crente que tem alegria. Se Satanás está perto, passa a sorrir mais. A presença de Deus está na tua vida, aleluia. Agora, se a gente está adoecendo muito, é porque a gente está faltando alegria. Está precisando sorrir mais. É ou não é? Porque a alegria também ela é remédio para os ossos. Pessoas alegres são pessoas diferenciadas. Porque o fruto do Espírito, ele denota a plenitude do Espírito em nós. É um fruto que gera características. E para que eu tenha o fruto em mim, essa plenitude do fruto, eu tenho que desenvolver todas as características. Elas têm que fazer parte de mim. Agora, a Bíblia também fala que um coração alegre formoseia o rosto. Se está ficando feio, é porque está faltando alegria. A pessoa ela pode ser feia, mal rebocada, mas se ela tem alegria, ninguém fala que ela é feia. Fala que ela é exótica, mas não fala que é feia. Porque a pessoa alegre, ela é bem vista, ela é querida. As pessoas tratam com simpatia, querem perto. A melhor coisa do mundo é você conviver com gente alegre, gente para cima, gente que chega na sua casa, muda o ambiente. Então Tiago está dizendo: tende motivo de alegria, ou passardes por diversas. Não é só um tipo de provação, porque a vida do crente é assim: eu tenho a aprovação de hoje, já estou caçando a aprovação do mês que vem, mas a gente vai passar pela prova adorando, cantando, crescendo na graça, com a bondade de Deus, com o poder do Espírito sobre a nossa vida, aleluia. E aí, meu querido, a gente vai entender que isso é um processo. A palavra provação aqui, nesse texto, nesse primeiro versículo, ela é peirasmon. Peirasmon é muito voltado para algo que me instiga a errar, tentação. Aquilo que Jesus passou no deserto de Samaria, logo após ser batizado por João, ele é transportado para o Espírito lá no deserto de Jericó, aliás, e lá ele é tentado por Satanás. Ali é essa tentação, essa provação que coloca em xeque a minha idoneidade. Por isso que ele fala diversas provações, porque eu sou provado tanto no âmbito material como espiritual. Em todo tempo eu estou sendo provado na minha espiritualidade e na minha moral, naquilo que eu vivo. Ele me instiga a querer errar, mas sabe qual que é a arma que Satanás tem para te fazer errar quando você está passando pela prova? Todo mundo analisa ali Mateus capítulo 3, Jesus sendo batizado por João,
Ali acontece a Trindade em ação, o Filho sendo batizado, o Espírito em forma corpórea de pomba, em uma epifania, e a voz do Eterno falando: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E aí a palavra diz: este é, afirmando de forma contundente. Mas aí não tem lapso temporal do capítulo 3 para o 4. Acontece na mesma dinâmica, na mesma cena. O Espírito transporta para o deserto para ser tentado. E aí o que acontece? Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu-se fome. O corpo tem necessidade. Embora ele fosse Deus encarnado, ele tinha toda a estrutura humana. E assim como o corpo humano, ele tem sua falência, porque ele não está nutrindo, assim também era o corpo de Jesus. Depois de 40 dias, ele estava debilitado fisicamente, porque ele não estava nutrido. Aí Satanás não tem poder sobre a vida de um crente que não tem brechas. Satanás só entra nas suas brechas. Por isso que esse mesmo Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não tem poder sobre um crente de frente, por isso que ele entra em brechas. E qual foi a brecha que Jesus deu? Física. O corpo combaliu, sentiu a degradação pela falta de nutrição. E Satanás fala: se tu és. E aí você vai perceber qual que é o âmago da tentação, porque Deus afirmou: este é. Agora Satanás fala: se tu és. O crente que está na prova, Satanás quer colocar no ouvido dele que ele não é filho de Deus. Você pode perceber que é nos momentos mais difíceis da tua vida é que chegam os acusadores dizendo: será que Deus te ama? Será que você é filho de Deus? Satanás não quer que você se aproprie da paternidade de Deus, porque Ele é o teu Pai, Ele é o poderoso, Ele é o grandioso, Ele cuida de você, aleluia, é o teu Pai. Então tome posse da paternidade, porque quem é pai cuida, quem é pai trata, quem é pai protege. E aí, Jesus estava preparado. O corpo podia estar debilitado, mas a alma estava conectada. Não importa a debilidade do teu corpo, importa a situação do teu espírito. A prova, você vence ela mais no âmbito espiritual do que material. Materialmente eu posso estar sem provisão, sem condições, até enfermo, mas espiritualmente eu estou conectado, ligado, e a presença dele vai chegar neste local de prova, porque ele é meu Pai, aleluia. Segunda lição está no verso de número 3. Acompanha comigo o verso 3. O verso 1, ele está muito voltado como é a ferramenta que Deus usa. Se a gente parar para analisar a prova aqui, ela está como uma ferramenta de Deus. Algo que vai nos preparar para algo. Por isso que quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versos 3 e versos de número 4, eu vou fazer uma paráfrase, não está na íntegra do texto. Ele diz assim: eu me glorio nas minhas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha que coisa maravilhosa. Quando você vê um crente presunçoso, nariz em pé, arrogante, prepotente, é porque ele não passou por tribulação. A gente tem que olhar para ele e falar assim: Jesus, dá um pouquinho de tribulação para ele crescer. Tribulação aqui é espremer, é o processo de extrair azeite da azeitona. A azeitona mais pura que tem é a que você tira o fruto in natura, coloca na prensa, ela não passa por processo de aquecimento, ela sai verdinha daquele jeito, porque ela vai exalar o melhor tipo de azeite. É o azeite alcalino, sem acidez. Geralmente o máximo que ele dá de acidez é 0,1. É o pH perfeito. E aí o que acontece?
Quando a azeitona está sendo esmagada, ela perde o pior que ela tem e exala o melhor que ela tem. Porque provação tira o que você tem de melhor, exala o que você tem de melhor. Você passa a ser um crente mais empático, uma pessoa que tem um olhar de graça, de compaixão, de misericórdia. Então nesse processo, Deus usa essa ferramenta vai nos lapidando, nos tornando pessoa melhor, aleluia. Só que a segunda lição está no verso 3, porque agora o verso 3 é a estrutura, é o processo de fato, propriamente dito. Olha o que o verso 3 vai dizer: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez aprovada, produz perseverança. É interessante que no primeiro ponto eu falei que oração ali é peirasmon, provação. Provação aqui já não é peirasmon, é docmasia. Docmasia é o processo de refinamento do ouro. É quando você tira o ouro do solo, ele vai vir bruto, cheio de impurezas, e ele vai ter que passar pelo processo do fogo para sair só o ouro de fato. Mesmo processo da tribulação. Agora ele vai te refinar. Deus agora pegou você, te colocou na prova, fez você passar na prova. Agora ele vai te refinar, ele vai te preparar. Tem muita gente que pede muita coisa para Deus, mas eu estou preparado para receber? Eu tenho condição de receber? Eu costumo dizer que bênção precoce, ao invés de ser bênção, é maldição. Moisés sendo chamado por Deus, vendo aquela epifania, a sarça pegando fogo, pegou no cajado, o cajado virou serpente, colocou a mão no peito, a mão ficou leprosa, depois colocou de novo, a mão ficou sangue, vendo tudo isso. Mas lá atrás, chamado por Deus, ele matou um egípcio. Por que ele matou? Por que uma pessoa chamada matou alguém? Porque precocidade gera morte. Deus vai me colocar num processo. O que aconteceu? Como que Moisés ficou refinado? Depois de 40 anos trabalhando para Jetro, o sogro dele, escondido, ninguém sabia que ele existia, já tinha dado dele como um desertor, como um foragido, uma pessoa expatriada. Mas ele estava sendo preparado no deserto da vida, forjado para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. É isso que a gente tem que entender, porque agora Docmon aqui é esse processo, mas é uma prova para me refinar, para me qualificar, para me fazer uma pessoa nova. E o interessante é que ele está colocando a prova aqui, a fé. Ele diz: sabendo que a prova da vossa fé. Sabe qual que é o problema, irmão? Muita gente confunde fé com confissão positiva. Esse determinismo que a gente vê, que tomou a igreja brasileira com o advento da teologia da prosperidade, eu determino, Deus, isso não é fé, isso é confissão positiva. Fé não é eu conquistar, mas a fé proposta pelo Evangelho, o quanto eu suporto até eu conquistar, o quanto eu suporto até eu receber. É uma fé de caminhada, não é essa fé filosófica, subjetiva, que a gente ouve, não. É a fé do Evangelho, da vivência. É você sofrendo pancada, mas ainda de pé, adorando, exaltando o nome do Senhor. Ele diz que a prova da minha fé. Eu tenho certeza que no meio dos irmãos aqui tem muita gente da área do direito. Quando a gente redige um contrato, ele não é um contrato a princípio, ele é uma minuta. Aí ela vai para apreciação das partes, né? As partes olhando e vendo que está tudo de acordo, elas levam o contrato para a chancela. Ele vai para cartório, vai receber um carimbo de autenticidade. Aquele contrato é autêntico, ele tem poder jurídico, ele pode te representar naquilo que você está pedindo. Da mesma forma é fé.
A fé nos meus lábios, ela é apenas uma minuta, é apenas um rascunho. Agora a fé é quando eu vivo, é quando eu passo, é quando eu atravesso, é quando eu ouço o diagnóstico, é quando eu estou na improvisão, é quando tudo está dando errado e mesmo assim eu creio, eu digo, eu estou debaixo da mão do Todo-Poderoso e Ele está comigo, não vou recuar, não vou cair, mesmo que tudo está dizendo não. Você sabe o que é a fé aqui? Não sei se você já fez isso, mas quando a gente era novo, pedalar na ladeira contra o vento. Quem já fez isso? Você pegar a bicicleta, tem uma ladeirinha e o vento está batendo ao contrário. Você empreende uma energia sem fim, é ou não é? Custa sair do lugar. Isso é fé. É quando você vai contra o vento, contra a correnteza, quando tudo está dizendo não, mas aí você vai. Porque todo mundo que tem fé é teimoso. A pessoa mais teimosa da face da terra é a pessoa que tem fé. Ela não se entrega, ela não desiste. Você pode olhar aquela irmã sofrida, os filhos é tudo drogado, marido cachaceiro, mas ela vem no culto, ela levanta a mão, ela adora, ela chora, ela é vaso de Deus, ela é boca de Deus. Está tudo dando errado, mas ela está falando, eu estou aqui para adorar. Isso é fé. Está sendo aprovada dia após dia. Um dia aconteceu um fato comigo, eu levantei pela manhã e orei, e Deus me mostrou uma família. E geralmente quando Deus me mostra a família pela manhã, é porque essa pessoa está passando necessidade. Era 9h30 da manhã quando eu orei, e o Espírito Santo falou comigo, vai lá no mercado. Eu tinha só R$500 naquele final de mês, e com aqueles R$500 eu tinha que pagar aluguel e prestação do carro. Na época eu morava de aluguel. R$500 não pagava nem um quarto daquilo que eu devia. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, faz uma compra para o meu servo. Fui lá, fiz a compra para o meu servo, para o servo de Deus, né? Naquela época R$500 dava uma compra boa. R$500 hoje a gente passa vergonha, né? For no mercado. Naquela época dava uma compra. Eu tinha um Cobalt preto, encheu o porta-mala do Cobalt a compra. E eu cheguei lá para entregar a compra para o rapaz, bati no portão, faltava 10 minutos para as 11 horas da manhã. E aí eu olhei, o rapaz saiu, ele era piauiense, baixinho assim. Pastor Rildo, o senhor veio visitar nós? Eu falei, vim tomar café com você. Aí aquele homem estava triste, ficou mais triste ainda. Pastor, não tem café aqui não. Eu falei, não tinha, vem aqui no porta-mala. E abri, irmão, tinha cuscuz, que eles gostam de cuscuz, pensa num povo que gosta de cuscuz. Só que aí a mulher lá de dentro falou assim, amor, quem está aí? Aí ele gritou, é o pastor Rildo. Ali eu tive uma experiência com Deus extraordinária. Ela gritou lá de dentro, sem me ver, pastor Rildo, o senhor é o anjo que Deus mandou vir aqui? Eu falei, por quê? Porque 9h30 da manhã eu abri a despensa, não tinha nem cuscuz. E para faltar cuscuz na casa de piauiense, é porque o negócio está feio. Não tinha nem cuscuz. E eu orei, e Deus falou comigo, antes das 11 horas da manhã, o meu anjo vai vir aqui, trazer a providência para você. É a prova da fé dela. A fé dela foi colocada à prova, e ela creu. É assim. Quantas vezes a nossa fé é colocada à prova, mas o interessante é que ele coloca aqui, uma vez aprovada, produzirá perseverança. O interessante é que no Novo Testamento nós temos duas palavras para perseverança. A primeira é aquela que Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo assim, perseverai em oração, vigiai em ação de graças. Perseverança ali é proscatério. Proscatério é perseverança no sentido de disciplina, para aquilo se tornar um estilo de vida. Vou dar um exemplo. O que a pessoa faz para emagrecer, para não ficar gordinho igual eu estou? Ela vai ter uma vida sadia, vai para a academia, mas ela vai emagrecer com um mês, com um dia, com a semana? Não, ela vai emagrecer depois de passar por uma disciplina.
aquilo vai se tornar um estilo de vida para ela, e ali vai dar resultado, porque a questão não é emagrecer, é permanecer magro, porque emagrecer aqui, qualquer um de nós aqui emagrece, mas agora o negócio é permanecer magro. Eu só vou permanecer magro porque se tornou um estilo de vida. Aí Paulo está falando para os Colossenses que oração é estilo de vida. Então é perseverança nesse sentido. Ela tem um cunho comportamental no sentido de disciplina. Aqui não. A palavra que Tiago emprega aqui como perseverança é hipomonê. Hipomonê é perseverar na fé. Não tem um hino da harpa que canta assim? Aquele hino que fala assim: quero andar de valor em valor, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Como que é a vida do crente? Pela fé que um dia te foi dada, você recebeu, você seguiu o Cordeiro de Deus. Não quer dizer que você foi crentão o tempo todo, o super-herói gospel o tempo todo, mas você seguiu, às vezes capenga, às vezes forte, às vezes alegre, às vezes vencendo, mas o importante é que você seguiu, porque aqui a caminhada da fé não é para quem chega primeiro, é para quem chega. Tem hora que eu estou acelerado, tem hora que eu estou mais lento, mas o importante é que eu estou seguindo o Cordeiro de Deus, eu estou com Ele, eu estou caminhando com Ele, eu vou até o dia final. É essa perseverança na fé. E perseverar na fé não é para qualquer um, é só para quem entende o propósito. Eu vou dar um exemplo. Perseverança seria o quê? Eu estou vendo lá onde eu vou chegar, eu tenho a visão de onde eu vou ter chegado, mas ao mesmo tempo eu tenho a visão do obstáculo que eu tenho até chegar lá. Eu sei que para eu chegar lá, eu vou enfrentar deserto aqui, eu vou enfrentar vale aqui, eu vou enfrentar perseguição, traição, fofoca, calúnia. Às vezes eu vou ter que lutar contra eu mesmo, contra meu desânimo, contra a minha procrastinação, contra a minha incredulidade, contra a minha inveja, porque muitas vezes a gente fala de adultério, mas a gente não fala de inveja, de presunção, de orgulho, algo que tem que ser quebrado na caminhada até eu chegar lá. Quem persevera está olhando lá e enfrentando aqui, sabendo que lá ele vai ter descanso, lá ele vai ser cuidado, lá ele vai ser tratado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Porque a perseverança nasce de processos repetidos, que nos massacram, que nos ferem, mas o importante é chegar lá. Terceira lição, verso de número 4. Vamos ler o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada faltando. O processo que molda caráter para sustentar o propósito. O processo vai moldar o teu caráter, para que você seja capaz de suportar o teu propósito. Para quando você chegar lá, você vai chegar com integridade. O interessante é que aqui a maturidade é o destino de todo crente que segue o fluxo normal do Evangelho. Primeiro ponto, nós crescemos, nós aceitamos Jesus, somos tratados como crianças, recebendo alimento como leite, e aí a gente vai crescendo, vai se tornando pessoas melhores, até chegar na maturidade, e quando a gente está na maturidade, a gente não importa com escândalo, a gente olha a nossa vida com Deus. Isso é maturidade.
Por que tem muita gente que está 30 anos na igreja e não cresce? Porque é menina até hoje. Quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, e que ele vai agora doutrinar a igreja de Coríntios, de fato, e ele fala assim: eu não vos pude dar alimento sólido, porque vocês são meninos, vocês são carnais. E a carnalidade aqui, Paulo não está falando de pessoas que vivem pela obra da carne, porque ali a gente vai ver uma dinâmica de homens que são feitos da obra da carne e de pessoas que são de carne. Ele está falando de pessoas carnais, não no sentido de que a pessoa vive pela obra da carne. Aqui é o termo chamado sarquinos, aquele que a estrutura dele é de carne. Embora na igreja não amadureceu, é crente menino. Se o pastor não for na igreja, na casa dele, ele não vai. Se não cumprimentar ele fica emburrado. Se não ganhar oportunidade, ele não é menino. Se não é ele que prega, irmão, ele fica com aquela cara horrível. É menino, não cresceu, precisa crescer, precisa evoluir. Por isso que Deus permite o processo. Porque senão você não está preparado para viver o propósito. Aí a pessoa vai encabular quando Deus derramar as coisas e achar que é dele, presunção. E não é, é de Deus. Eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um cano, eu sou apenas um instrumento. Tudo é dele, vem dele, é ele que faz. E nesses processos crescemos, nos tornamos melhores, não piores. A maturidade não é para você ser aquele crente chato, que perdeu a espiritualidade, mas a maturidade é o crente que equilibra espiritualidade com razão. É a pessoa que chegou num estado de equilíbrio tão grande, que ela sabe o que é manifestação do Espírito Santo, o que é carne. Ela chegou num estado de equilíbrio tão grande, que ela entende que nem todo mundo vai falar assim, a gente vai receber não na trajetória, e aí quando a gente receber não, a gente não vai ficar emburrado, não vai ficar com aquela cara carrancuda, não, isso é maturidade. Aí quando eu chegar nesse patamar, Deus vai falar: eu estou te entregando, você vai ter tudo, porque você cresceu, você se tornou uma pessoa melhor, você é uma pessoa humilde, você aguenta. Irmão, tem gente que vive na prova, porque quando a gente é reprovado no colégio, o que acontece com a gente? Repete tudo de novo, não é? E com Deus é do mesmo jeito, irmão. Com Deus não tem caminho da cidadania, não tem cambalacho, não tem gambiarra. Se eu sou reprovado, você olha para crente, irmão, que tem 30 anos, é a mesma conversa, é o mesmo papo fiado, ele não cresce, ele não evolui, porque não amadureceu. Aí, ele não conseguiu completar o ciclo. Eu só sou aprovado quando eu completo um ciclo. Se eu não completar o ciclo, eu tenho que voltar tudo de novo. Aí você que é crente a vida toda, parecendo aquele filme, como se fosse a primeira vez, que tinha um caboclo lá que tinha um lapso temporal de 9 segundos, a memória dele só durava 9 segundos, toda hora ele falava assim: oi, meu nome é Jerry, passava 9 segundos, oi, meu nome é Jerry. Tem gente que é desse jeito, é um lapso temporal, não cresce, não vai. Deus está me tornando alguém preparado para viver os propósitos, porque Deus trabalha dentro antes de trabalhar fora. Tudo que você vai receber lá fora, Deus primeiro vai tratar você aqui dentro. E se você parar para analisar, é a dinâmica da oração de Jabes. Jabes nasceu com o quê? Sob estigma de uma maldição, um nome: aquele que causa a dor, portador da dor. Mas o texto fala, ele invoca o nome do Deus de Israel e diz assim: tomares que me abençoe, porque é a bênção de Deus que é o divisor de água na vida das pessoas. É igual Jacó: eu preciso de uma bênção, não te deixo.
Ele está dizendo: me abençoe primeiro, que a tua bênção apaga estigma, apaga passado, apaga tragédia, apaga a catástrofe. Se o Senhor mandar a tua bênção, vai fazer um reset das minhas tristezas, das minhas mazelas, e aí eu vou estar preparado para que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Então Deus vai trabalhar primeiro aqui, para te entregar lá fora depois. Deus vai trabalhar aqui para depois te enriquecer. Deus vai te trabalhar aqui para depois te colocar no ministério. Deus vai trabalhar aqui para depois te preparar para um casamento. Deus vai trabalhar aqui. Enquanto Ele trabalha, Ele está viabilizando tudo lá fora para você crescer, ser uma bênção, aleluia! Porque, irmãos, propósito sem caráter é queda. Quando eu vivo pelo propósito, mas eu não tenho caráter, e que eu faço qualquer coisa escusa para chegar no meu propósito, isso é queda. Última lição, e eu encerro aqui a mensagem, verso 12. Acompanha comigo o verso de número 12. Bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você já parou para analisar a dinâmica? 3 assuntos Tiago está tratando aqui na esfera terrestre, nos meus propósitos aqui, no meu crescimento aqui, na minha maturidade aqui. Mas você vai perceber que ele não perde o foco de lá. Porque do mesmo jeito, para eu chegar lá, eu tenho que perseverar. Cristo me justificou através do sacrifício vicário, através da sua graça maravilhosa. Eu era um criminoso, mas Ele não permitiu que a imputação do meu crime viesse sobre mim, e por isso Ele me justificou. Por isso que nós não somos justos, nós somos justificados, porque precisamos do sangue de um justo para nos purificar. Eu continuo pecador, mas agora eu sou remido pelo sangue, transformado por Ele, e eu tenho um objetivo. O cristianismo é a única religião que nos propõe uma vida pós-morte. Quando terminar todos os embates dessa vida, todas as demandas dessa vida, dessa esfera física, nós temos uma esperança na vida por vir. Ele está dizendo: bem-aventurado é aquele que persevera na provação. O que é essa provação? A vida aqui. Viver uma prova. A vida não é fácil para ninguém. Você olha para o rico e fala: como eu queria ser rico. Ele luta todo dia para continuar rico. Você olha para o pobre: como é bom ser pobre. Ele luta todo dia para sobreviver. Você olha para a pessoa bonita: como é bom ser bonito. A pessoa sofre todo dia para o assédio, mexendo para lá e para cá, mas para continuar. Todo mundo tem demanda nessa vida. Por isso que Jesus fala: no mundo tereis aflição. Porque o mundo é arena. Depois Paulo escrevendo aos Efésios, a gente tem luta aqui, não tem? Mas depois ele vem falando de batalha espiritual e fala assim: meus queridos, portanto, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar nem contra carne, nem contra sangue, sim contra potestades e principados. Você vai perceber então que a vida aqui é luta, mas eu vou vencer a minha luta aqui. Eu vou vencer a minha luta aqui, por quê? Porque eu tenho uma esperança lá. Ele me garantiu, Ele me redimiu, aleluia! E você vai perceber que a gente vai passando por propósitos. Somos salvos, justificados,
transformados, fortalecidos, amadurecidos, para um dia sermos glorificados. Essa é a nossa esperança. Então o Tiago está colocando com propriedade: vai sofrer aqui, vai ser perseguido aqui, vai passar por luta aqui, mas tem coroa lá, tem algo preparado para você lá. Aqui posso ser taxado de reacionário, quadrado, retrógrado, mas a gente vai para o céu. A minha esperança transcende a essa vida. A nossa esperança vai além da vida aqui. A gente está olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai vir buscar essa igreja, esses crentes que perseveraram. Tem coroa para nós, porque ela revela o valor da minha fé. A fé não é revelada pelo determinismo, mas é revelada pela resiliência, pela perseverança, pela caminhada difícil. Não é revelada porque a gente está pregando num púlpito. Não, tem um processo até chegar nesse púlpito. Tem um processo até ter todas as coisas. Nada vem de graça. Porque a fé confirmada, ela se torna inabalável. Pode vir vendaval, furacão, perseguição, escândalo. Irmão, o crente confirmado na fé não se abala com escândalo algum, porque ele entende que a salvação dele é individual. É ele e Deus. É só eu e ele. Só que eu tenho um foco. Eu tenho um foco de estar com ele eternamente na glória. Eu sei que quando tocar a trombeta, eu vou estar lá com ele. Quem vai estar lá com ele também? Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Quando você ouvir o som da última trombeta, eu quero orar por você. Eu não sei qual demanda que você tem diante de Deus. Embora estejamos em um culto de ensino, é culto também de orar. Você que precisa de um milagre, de algo urgente da parte de Deus, e crê que essa semana, você que teve um ano difícil, ainda crê que antes de acabar o ano, Deus vai mudar algo na tua vida. Pastor, falta poucas semanas para acabar o ano. Deus não está confinado no tempo. Ele muda cenários. Eu quero orar por você. Talvez esteja tudo bem com você. Vem aqui representando alguém da tua família. Alguém precisa de um milagre, de uma cura. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Se não quiser vir à frente, levante a mão para o céu. Senhor Deus e Pai, foi no teu nome que eu preguei a tua palavra. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é poderosa e eficaz. A tua palavra é transformadora. A tua palavra tem poder de mudar as circunstâncias. Nesta noite venha encher a tua igreja, Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Se tem crente, ó Pai, que ainda não foi batizado no Espírito Santo, visita ele aí, batiza, Senhor. Se tem pessoa que ainda não foi renovada nesta noite, Pai, renova o teu filho, Pai, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre ele. Abençoe esta igreja, abençoe a presidência desta igreja, abençoe esta cidade, ó Pai, que essa cidade cresça, muitas pessoas se convertam, haja prosperidade em tudo aqui, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, e que hoje seja o primeiro dos melhores dias de toda a tua vida, e eu retorno a quem de direito. Graças a Deus, irmãos, por esta boa palavra que ouvimos do
Senhor através do seu servo, pastor Rildo Melo. Rildo Melo. Graças a Deus. Que Deus continue a abençoar o irmão, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos alguém aqui nesta noite que, ouvindo a palavra do Senhor, quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Temos alguém? Levante o seu braço, nós vamos orar por você. Nós temos alguém? Quem sabe você veio para a igreja e pensou no seu coração: se o pastor fizer o apelo, eu vou para frente. Tem uma mão levantada lá? Tragam ele aqui, vamos orar por ele. Deixa ele à vontade. Oramos aqui ou lá, vamos orar por ele. Quem sabe em casa alguém nos acompanhando, ouvindo a palavra. As provações que você tem passado não é para a morte, mas é uma preparação de Deus para algo maior que Ele tem contigo. Volte para a casa do Pai, volte para o lugar de onde você saiu, porque Deus vai continuar cuidando de você. Já tem cuidado fora, mas Ele vai realizar os propósitos santos que tem na sua vida, que estão retidos porque você precisa tomar uma decisão. Volte para os caminhos do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos orar por aquele jovem ali que levantou a mão. Fique à vontade, sem problema. E se alguém em casa está recebendo Jesus, nos informe pelo WhatsApp da igreja, para que os nossos irmãos aqui também façam contato com você para te ajudar na tua caminhada. Graças a Deus, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Eu convido o pastor Daniel Crepaldi para vir ao microfone orar conosco. Nosso Deus, nosso Pai eterno e santo, te louvamos e te adoramos pelo grande privilégio nos dado esta noite, Senhor, de poder assentarmos à mesa contigo e nos alimentarmos da sua palavra, te louvar, te adorar, Deus, e desfrutarmos das suas bênçãos. Agora queremos te agradecer, Senhor, também por esta vida, Senhor, que levantou as suas mãos se rendendo a ti. Pai querido, que o teu Espírito Santo venha, ó Deus, abençoá-lo, que o Senhor encha esta vida do seu Espírito. Revele-te a ele, Senhor, revele o teu plano, o teu amor, a tua salvação no coração deste jovem, e que ele tenha, Senhor, um encontro contigo esta noite. Pai celestial, assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, assim em pé como estamos, lembrando que o pastor Rildo tem a literatura aí dele, os livros que estarão ali na mesa lateral aqui na saída. Os irmãos que quiserem adquirir estarão abençoando também o nosso irmão com o seu trabalho na sua literatura. Graças a Deus. Eu quero lembrar os irmãos que os trabalhos dessa semana continuam. Amanhã as irmãs do Círculo de Oração reunidas aqui às 7 horas da noite no andar de baixo, em oração, em testemunho, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Quinta-feira, a fé faz milagre, culto de libertação, aqui às 7h20 da noite. E no próximo final de semana, domingo, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E à noite nós teremos culto aqui com toda a igreja, às 6 horas da tarde, às 18 horas, com todos os irmãos aqui cultuando o nome do Senhor. Graças a Deus, avisos dados, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos leve debaixo da sua santa, gloriosa, perfeita paz. Glórias ao nome do Senhor. Eu convido o pastor Adelson para vir ao microfone, orar a Deus, pedindo que Ele nos leve em paz. A paz do Senhor, meus irmãos. Amado e bondoso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, mais uma vez levantamos a nossa voz nesta casa para glorificar e engrandecer o teu nome, Senhor. Somos gratos, ó Deus Santo e Poderoso, por mais uma vez o Senhor ter nos alcançado pela tua palavra neste lugar. Permita-nos, ó Santo, glorioso Pai, ó Deus, viver, Senhor, a prática de tudo que ouvimos, para melhorar os nossos caminhos,
fortalecer a nossa fé na esperança da Tua palavra. Ajuda, Santo e glorioso Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, desses que aqui estão, estas famílias que aqui estão representadas, aqueles que também estão nos seus lares, Senhor, participando deste culto, deste manjar espiritual. Que a bênção do Senhor os alcance, dando a cada um deles segurança, paz, alegria, uma viva esperança, Senhor, da Tua vinda. Soberano e eterno Redentor de nossas almas, nós oramos, certo, Pai, que a Tua mão continua estendida, continua guardando o Teu povo, guardando a Tua igreja, e nós confiamos aos Teus cuidados mais uma vez nesta hora, a vida do Teu Filho, Senhor, o anjo da igreja. Senhor, continua abençoando grande e poderosamente, Senhor, o Teu povo, a família dos Teus servos. Continua guardando, Senhor, todo este ministério, os obreiros, as suas famílias, os lares dos Teus servos, Senhor. Continua resplandecendo a luz do Teu rosto. E agora, Pai, leva-nos de volta na segurança da Tua proteção, dando a cada um dos Teus servos uma noite de segurança, de paz, de alegria, pois a Tua fidelidade, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia é a causa de permanecermos de pé. Certo, ó Deus Santo e Justo, que o Senhor nos ouve, nós oramos e por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho que vive e reina para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce, perfeito amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Vão em paz, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Bendita será nossa casa, benditos serão os nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor.